Quando Jesus pronunciou pobre ou humilde de espírito, ele estava falando diretamente para aquelas pessoas que buscam Deus com toda sinceridade e vê que sem Deus a pessoa não é nada. E Deus falou que os humildes e os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Vamos lá refletir? Seja pobre e humilde de espírito, mas seja grande em sabedoria e fé. Creia no propósito de Deus e tudo dará certo, pois no final estaremos neste reino de amor, junto a Jesus Cristo. Vamos lá para mais um. Primeiro Deus, primeiro alimento espiritual. Este dia com Deus está escrito. Vamos dar mensagem, reflita. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho o prazer de estar com você mais uma vez. O texto bíblico, palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus aqui está proferindo as chamadas bem-aventuranças. E ele diz que todo aquele que vive dessa maneira é feliz. Uma felicidade que vai além das alegrias passageiras dessa vida. Uma felicidade que transcende essa existência incerta e passageira. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante que a expressão pobre de espírito hoje é um termo assim, pejorativo, né? Negativo. Quando alguém diz assim, fulano é um pobre de espírito, quer dizer, é uma pessoa nula, sem iniciativa, sem boas ideias, talvez improdutiva, sujeito assim devagar, quase parando, é um pobre de espírito. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Cristo está se referindo àquelas pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual, reconhecem sua carência, sua insuficiência, sua dependência de Deus. E com sinceridade, consequentemente, buscam o Senhor, se submetem à graça divina e à misericórdia do Senhor. Essa é a ideia do pobre de espírito, ou uma outra versão diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Você compreende? Esses, ou desses, é o reino dos céus. São esses que um dia alcançarão a eternidade, porque nós alcançaremos a vida eterna não por nosso merecimento, mas pela graça de Deus. Se dependesse de merecimento para alcançar a vida eterna, nenhum de nós a alcançaria. Se dependesse de merecimento para chegar ao céu, a gente não chegaria nem à porta do céu, já seríamos fulminados porque somos pecadores. Mas pela graça de Deus, nós vamos alcançar a eternidade, porém lembre-se, pela graça de Deus. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam da graça de Deus e se submetem a essa graça de Deus. Esses são abençoados pelo Senhor e passam a ter o direito da vida eterna. Eu quero ler só um versinho mais com você, que eu já marquei aqui na minha Bíblia, que está no Salmo 34, verso 18. Ouça o que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aqueles que se acham muito ricos de espírito, aqueles que se acham assim, os tais, os melhores, os mais santos, os mais competentes, os mais privilegiados, porque imaginam que por suas posses ou por suas competências eles são diferenciados. Oh, que pena! Esses se afastam do Senhor e, consequentemente, o Senhor fica longe deles.
Mas perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, aqueles que reconhecem sua pobreza, sua carência, sua necessidade de Deus. Desses o Senhor está perto, perto para erguê-los, para ajudá-los, para abençoá-los. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Ó Deus, tira de nós toda arrogância, Senhor, toda presunção, toda prepotência que caracterizam o ser humano, especialmente em nosso tempo. E concede-nos um coração humilde, Senhor, para que reconheçamos nossa pobreza, nossa carência, nossa insuficiência e nos joguemos completamente nos teus braços. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos que oram comigo agora, em nome de Jesus. Amém.